A professora Sueli Santana, de 51 anos, denunciou ter sido alvo de ataques verbais discriminatórios em razão de sua religião de matriz africana. A docente relatou que foi apedrejada por alunos dentro da unidade escolar onde leciona, na cidade de Camaçari, na Bahia. Vamos saber mais sobre esse caso horroroso com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! Daiane. Pois é, né? Nem na sala de aula. Mas eu estou acreditando, né? Mas é difícil de acreditar de qualquer forma, né? A gente tem aí um cenário, é só imaginar o cenário, né? Você tem uma professora, essa professora ela saiu de casa para trabalhar, e ela, dentro da sala de aula, num ambiente que ela deveria estar segura, ela foi vítima, né, tanto de agressões físicas quanto de agressões verbais de alunos. E aí você pode me perguntar, mas por que ela sofreu tais agressões? É muito comum, em muitos cenários, a gente assiste, né, vídeos de professores que ideologicamente foram contra algum aluno na sala de aula, inclusive também professores que aí são eles os algozes, né, dos seus alunos. Mas nesse caso, o que choca mais ainda é que essa professora ela estava apenas fazendo o seu trabalho. E aí, qual é o trabalho dela? Né? A gente tem no Brasil uma lei de aplicação que obriga, né, sim, já que é uma lei, é obrigatório, professores e escolas a darem uma aula sobre a cultura a cultura afro-brasileira. Então, a gente deveria ter pessoas, né, capacitadas dando aulas de cultura afro-brasileira nas instituições de ensino. E essa professora, ela, por ser candomblessista, por ser de uma religião de matriz africana, ela levou um livro que estava aprovado pela Secretaria de Educação do município, o município Camaçari, região metropolitana aqui de Salvador, aqui na Bahia. E esse livro, mesmo sendo um livro aprovado institucionalmente, mesmo sendo um livro que está de acordo com a faixa etária e com o assunto que está lá no BNCC, que está registrado pelas instituições de educação, pelo Ministério da Educação, esta professora ainda assim foi questionada pelos alunos sobre por que ela estava dando aquela aula, né, inserindo a cultura afro-brasileira, que sim, as religiões de matrizes africanas são consideradas a cultura afro-brasileira, na sala de aula. E, a partir disso, essa professora começou a ser hostilizada, até que, nesse momento, alguns alunos resolveram que faria muito sentido, sim, agredir essa professora. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem a violência que foi o ataque para com esta professora, essa docente, uma pessoa que estava ali no exercício da sua profissão. É muito difícil, inclusive, da gente ver isso. Mas eu vou soltar aqui a matéria para a gente. Posso pôr na tela ali? Por favor, né? Bora. Tá sem som, Dai. Tá sem som? Deixa eu... eu não tirei o áudio. Eu não botei o áudio. Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Boa tarde, Jéssica. Se é que se pode explicar uma situação como essa, né? O que aconteceu? Essa professora dava aula quando recebeu pedradas vindas do lado de fora, pela janela. Alunos da escola teriam apedrejado essa professora, que precisou ficar 3 dias afastada. E olha só o motivo: intolerância religiosa. É o que é mais assustador diante desse caso, em pleno mês da consciência negra, em que a gente fala aqui sobre a importância de falar sobre esses assuntos. E olha só, o nome da professora é Sueli Santana, de 51 anos. Ela dava aula na Escola Rural Boa União, que fica em Camaçari, e estava simplesmente cumprindo uma lei que é de 2003, a Lei 10.639, que determina o ensino das religiões, das culturas, que inclui aí também as religiões de matriz afro-africanas, afro-brasileira, e também
ensino das culturas indígenas no currículo escolar. Uma lei, diga-se de passagem, que vem sendo descumprida em muitas instituições de ensino, e essa professora tentava aplicar essa lei, trazendo aí esse conteúdo. Ela foi impedida de utilizar o livro didático ABC dos Povos Afro-Brasileiros, recomendado pela Secretaria Municipal de Educação de Camaçari. E ela teria recebido uma ordem verbalmente pela diretora da escola, sob orientação da Secretaria de Educação, é o que diz a professora, para que ela não utilizasse o material. Então, após a utilização desse material, aconteceu aí este caso em que ela foi apedrejada. A gente tem um relato dessa professora, acompanhe o que ela disse. Sempre fui chamada de bruxa, de macumbeira, de feiticeira, diabólica, e isso todos os dias quando eu chegava à escola. No dia 29 de outubro, eu estava corrigindo as atividades do primeiro horário de aula e foi desferido por 3 alunos pedras, e que uma dessas pedras atingiu o meu pescoço. Eu fui afastada por 3 dias, né, uma vez que a pedra bateu muito forte aqui do lado direito, e fiquei afastada da escola. Pois é, Ana, eu vou parar o compartilhamento. Perdão. Que é isso, né? A gente tem aí uma professora, alguém no exercício da sua função, que foi apedrejada. E aí, interessante é, sim, a gente tem uma lei que garante que a professora deveria, sim, inserir, inclusive, ela estava fazendo o que todos os docentes, todos os professores deveriam fazer, inclusive porque tem várias escolas em que você tem que fazer uma oração de Pai Nosso, uma oração, né, de algum rito, né, de religião, de uma religião judaico-cristã. Mas quando a professora vai ali, né, ensinar, letrar, também trazer uma informação sobre uma religião de matriz africana, detalhe, didaticamente, pedagogicamente, não mandando ninguém seguir, não obrigando ninguém a fazer ali a liturgia, existe ataque dessa forma. A gente tem a Polícia Civil fazendo a investigação sobre o que aconteceu, a gente tem também algumas centrais sindicais, inclusive como a Central dos Professores, que se manifestou contrária, inclusive pedindo esclarecimentos da própria escola, já que uma vez que a diretora já tinha orientado a professora a não seguir com o seu plano pedagógico. E aí tem isso, né, Ana? Professores têm um plano pedagógico que são aprovados pela coordenação pedagógica. O professor ele não tira uma aula do nada, não inventa-se uma aula assim no momento. Não quero dar aula, vou passar um videozinho aqui sobre qualquer assunto. Não é assim. Existe todo um plano pedagógico que foi aprovado com o material correto, que estava adequado, e essa professora, tanto fisicamente, quanto verbalmente, quanto fisicamente, foi alvo, né, dessas violações. Detalhe, as idades dos alunos também choca muito. São alunos de 10 a 12 anos, todos da mesma família, que se recusaram a participar da aula. 10 a 12 anos de uma mesma família. E eu só vou chutar, assim, aliás, eu não vou nem chutar, eu deixo para o pessoal chutar no chat a religião que possivelmente, né, seja a dessa família, né? E a gente precisa muito debater sobre a intolerância, sobre, quando a gente fala de política, a gente traz os pentecostais, a bancada da Bíblia, a gente fala justamente dessas pessoas, né, pessoas que têm ali um ódio, uma intolerância, e sequer não é sobre seguir a religião, eu acho que isso é muito importante ressaltar e pontuar. É sobre você sequer, pelo menos, ouvir sobre um outro ponto, um outro olhar. Eu geralmente sou aquela pessoa que já fala, né? Quando se fala que tem só um Deus único e Salvador, já tem um pé atrás, assim, porque só um... Já tem esse pé atrás, então é uma questão muito minha. E eu li aqui no chat alguém falando assim, na Bahia, a gente tem um índice de intolerância religiosa e de racismo também alto na Bahia, e é muito estranho até falar sobre isso, porque todo mundo acha que a Bahia é muito linda, maravilhosa, porque é a Bahia, mas não é assim, gente. Porque a gente está tratando de alguns assuntos, e entre eles,
A gente está falando de intolerância religiosa, mas outro termo que a gente pode utilizar é o racismo religioso, porque não é sobre qualquer religião. Não, essa professora, se ela estivesse falando de Deus é mais, ela não seria apedrejada, mas se ela falar Exu te salve, Exu te guie, Exu abra seus caminhos, aí sim ela é apedrejada, sabe? Então, tem essa diferença. É isso, Ana. E na fala dela, ela também põe um pouco disso, assim, de que ela já era chamada, né, de bruxa e tudo mais, isso já vinha acontecendo, né, não é uma coisa pontual. E aí tem esse agravante de que ela estava fazendo um conteúdo que está literalmente na lei, assim, né, já é um absurdo que esse conteúdo tenha que estar na lei, entende? Já é um absurdo que ela esteja sendo apedrejada por fazer aquilo que ela é literalmente obrigada a fazer. E é um absurdo também, né, que a gente precise colocar na lei, né, porque ela deveria ter liberdade de construir o seu plano de ensino e deveria ter liberdade de ensinar a respeito de religiões de matriz africana sem sofrer qualquer tipo de represália, né? Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá. Desejo calma, tranquilidade para essa professora, para conseguir lidar também, né? Para continuar sendo professora depois de uma coisa dessa também, né? Não é fácil. Bora lá.